não adianta você ter todo o conhecimento se você não vai ter onde usar, né? Então, uma coisa que eu acho que eu penso muito é diga para as pessoas que vocês querem fazer isso, sabe? Então, tipo, você quer trabalhar com roteiro, não adianta você ficar na sua cabeça estudando tudo aquilo se ninguém sabe que você quer fazer aquilo. Olá, meu nome é Bárbara Lins e esse é o Toda Mídia, o podcast sobre jornalismo do IDP. Essa que vocês acabaram de ouvir é a Carol Pires. A Carol é uma jornalista multifacetada. Para vocês terem uma ideia, ela já foi roteirista do programa Greg News da HBO Brasil, já trabalhou em várias revistas e jornais, como a revista Piauí, foi co-roteirista do documentário Democracia em Vertigem, inclusive foi representar Brasília lá no Oscar. Hoje ela é colunista da Época e do jornal The New York Times. Mas olha, não para por aí não. Vamos ouvir. Olá, seja muito bem-vinda, Carol, ao Toda Mídia. Obrigada pelo convite, Bárbara. É um prazer para a gente ter você aqui hoje. E eu já começo tentando entender como é que você é tão multitarefa, porque áudio, vídeo, texto, você está sempre numa mídia diferente. Como é que foi adquirir tanta habilidade assim? Como é que você adquiriu tanta habilidade diferente assim? Eu sou péssima quando me elogiam, tá? Eu já fico meio... Que isso? Não sei, na verdade. Eu sempre fui repórter de texto, né? Eu sempre gostei de texto. Na faculdade eu já queria texto. A aula de TV e rádio, para mim, era uma tortura. E tanto que fui atrás de trabalhar com um jornal. Passei pelo Estadão, depois trabalhei na Piauí, que era o meu grande sonho, escrever aqueles textos imensos, que você tem tempo de investigar e tal. E acho que em algum momento ali na Piauí mesmo começou a me dar esse comichão, assim, de que acho que eu precisava de mais, precisava experimentar outras formas de contar histórias, assim. Eu lembro até esses dias, eu lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo nessa época, que eu falei, acho que eu queria saber contar uma história em todos os formatos, assim, experimentar todos os formatos. E acho que um pouco a profissão foi cobrando isso da gente, né? Cobrando que a gente migrasse do texto para os sites, dos sites para o Twitter. Então, ali em 2016 também, quando eu ainda estava na Piauí, meu último ano na Piauí, a Daniela Pinheiro, que tinha sido repórter da revista, estava assumindo a parte digital da revista e estava com planos ambiciosos de fazer novas coberturas, e a gente então criou ali no site um blog, então cada uma das repórteres de política tinha um blog, e eu e a Júlia do Ailib, que também era repórter da revista na época, agora está na Globo News, a gente fez a cobertura do impeachment, inclusive com umas pílulas, como se fosse um live blog, né, que já existia na época, mas que para Piauí, que vinha daquela tradição de fazer os Revista, textos grandes reportagens. Sim, foi um desafio porque você fica destreinado, né? Sua cabeça está treinada para ir acumulando informação e descobrindo por trás daquilo, e de repente essa ideia de ter as pílulas e tal, mas aquilo acho que me animou, assim, eu já tinha trabalhado com cobertura online e o Twitter acho que me animou bastante, depois essas coisas dos vídeos e tal. E eu sempre tive vontade de trabalhar com roteiro, então quando surgiu a primeira oportunidade de trabalhar com roteiro, essa ideia de também trabalhar com vídeo, com as imagens, acho que foi um pouco por isso, assim, foi um pouco curiosidade, mas hoje em dia também é porque eu não acumulo tanto, né? É porque eu penso numa história e penso, isso ia ficar bom para esse veículo ou para aquele outro, isso ia ser legal um podcast ou um filme, então eu acabo, cada história eu jogo para um lugar, mas eu não acumulo tudo ao mesmo tempo, mas fica a impressão de que eu faço mais do que eu faço, eu acho. Não, mas eu acho engraçado, Carol, que independente do meio, uma característica sua é realmente de uma apuração esmiuçada, detalhada, profunda. Como é que foi isso? Foi uma coisa que você, desde a faculdade, decidiu treinar? Foi uma habilidade que você já tem há muito tempo? Como é que foi adquirir essa habilidade de ter uma apuração tão detalhada? Eu acho que minha cabeça funciona um pouco assim. O engraçado é que hoje eu estava conversando com uma amiga e a gente falou muito sobre isso, assim. Então, por exemplo, ainda na minha experiência de cobrir Brasília, vou citar como exemplo uma grande amiga minha, Andréa Sadi, da Globo News. Eu e a Andréa somos muito amigas e a gente gosta muito de política, a gente conversa muito sobre política, mas é engraçado perceber as diferentes habilidades, né? Então, a Déia tem uma capacidade de estar olhando o cenário completo, de estar em cima do lance, de saber assim, sabe, a gente sabe isso, o que a gente ainda não sabe, vai ser essa próxima informação, e de ser a primeira
a descobrir essa nova informação. E enquanto ela já está lá na frente, eu tô assim, mas amiga, aquela reunião de semana passada, tá mal contada aquela história, por que o deputado fulano... Então, a gente tem um funcionamento assim, eu tô super... E acho que em algum momento eu me cobrava, assim, eu achava que eu era lerda, de que eu não tava, mas é porque acho que eu funciono assim, eu funciono tentando fazer um sentido maior das coisas, assim, e eu não tenho essa agilidade. Quando eu tento ficar em cima do lance, eu não dou conta, porque é isso, acho que eu estou presa muito no entender o panorama, entender as personalidades, entender, acho que quase uma camada mais humana da política, onde as relações são mais intrincadas e mais complexas do que a gente dá conta de noticiar, né? Acho que esse é meu interesse. E aí, por isso, também tive o luxo de conseguir trabalhar numa revista como a Piauí, porque é um luxo você ter tempo, que é uma revista que vai te bancar, ficar 3, 4, 5, já fiquei 6 meses fazendo uma única matéria. E aí é claro que você tem tempo de falar, ainda tem mais uma informação aqui atrás, ainda tem algo mais que eu não entendi, ainda tem... E você tem tempo, né, de ir atrás, de procurar as respostas, de procurar as pessoas que sabem te contar aquilo. Mas é um luxo, é super difícil encontrar um lugar que te deixe, né, fazer isso. Não é só querer. Mas, Carol, é muito legal você falar isso, porque eu acho, às vezes, quem vê jornalismo de fora ou quem está entrando numa faculdade, acha que todo mundo tem que ser igual, né? Que todo mundo, sei lá, tem que ser um atacante, num caso de um futebol, né? Ah, não, todo mundo vai ter que ser atacante aqui. E existem outras funções, né? Existem outras posições que você pode jogar, dependendo dessa sua habilidade. E entender isso como uma característica que pode ser muito bem utilizada em outra área, né? Sim, sim. Tinha muito isso. Eu lembro agora, quando eu entrei no Estadão, eu cheguei um dia super cedo. É uma bobagem essa história, mas enfim, eu cheguei super cedo um dia para cobrir, não lembro o quê, e umas capivaras tinham fugido do Lago Paranoá e estavam tomando banho naquele espelho d'água do Congresso. E tava aquela cena não era a Polícia Legislativa, mas a Polícia Legislativa estava lá e os bombeiros tinham chegado para tirar as capivaras do espelho d'água do Congresso. E eles tinham que ir num barquinho, é raso, né? Bate no seu joelho, mas eles estavam tipo num barquinho tentando pegar a capivara e ela estava dando vários olés neles. Eu lembro. Eu não entrei para ir cobrir a comissão, eu fiquei lá assistindo e anotando os olés. E aí, meu chefe, que era o Rui, que era um cara super legal, deu a matéria da capivara, mas não era o que ele queria, porque acho que ele tinha esse olhar também de que eu gostava de ser um pouco cronista daquele lugar, né, do dia a dia ali, esses bastidores do poder. Então, uma outra matéria que o Estadão me deixou fazer, mas que também saía num caderno de política completamente meio solto ali, né? Então tinha todas as notícias do dia, a CPI, a votação, a reforma de não sei o quê, e de repente a minha matéria que era sobre os irmãos na política. Então tinha as brigas dos senadores que eram irmãos, tinha os senadores que eram pais e filhos, então tinha aquela coisa de um dar bênção para o outro ali nos corredores, que não é exatamente uma informação política que você precisa saber para você entender a política, mas é uma história que existe ali dentro, é uma outra forma de você entender aquele cosmo ali, né? E não, tinha isso, e acho que eu me cobrava muito, eu gostava, ao mesmo tempo que eu gostava de fazer, ficava orgulhosa quando eu conseguia emplacar uma matéria, um feature desse no meio das hard news, mas acho que eu me cobrava muito, assim, de que, na verdade, o que eu acho que o meu chefe estava esperando de mim era conseguir uma investigação do Ministério Público em primeira mão, né? E eu nunca consegui. Eu nunca dei em primeira mão uma investigação do Ministério Público e da Polícia Federal, assim, eu nunca tive o traquejo de falar. As minhas experiências cobrindo essa área foram bem fracassadas, assim, porque eu não tenho uma lista, eu não tenho o que perguntar, eu fico meio... Se o cara fala uma coisa que eu não entendi, eu acho que ele vai perceber que eu sou foca, que eu não entendi o que ele falou. Então, em vez de perguntar, que é o que hoje eu faria, que é dizer, não entendi nada, explica de novo, eu ficava tipo, entendi. E no final eu saía dali sem informação nenhuma, porque não era minha, sabe? Acho que é isso, assim. Outros assuntos na política me interessam muito mais, assim, as votações, os grandes projetos, as coisas que vão realmente impactar na vida dos outros, aí eu me interessava, mas acho que eu demorei também a ir atrás de outras narrativas e outros trabalhos,
porque eu entendia que gostar de política e gostar de ser jornalista política, jornalista que cobre política, só cabia ali dentro, né? Só cabia cobrindo os bastidores do poder. E não é, eu demorei para enxergar isso. Assim, enxerguei tarde, mas que bom que enxerguei. E depois que enxergou, você fez questão de reforçar, porque tem muita gente, eu acho que esse é um dos problemas, Carol, muita gente fica querendo, pegando os pontos fracos e tentando resolver e tentando se encaixar numa coisa que não é. E quando descobre que é realmente o seu ponto forte, que nem esse seu ponto de apuração, de ver histórias diferentes, de conseguir se aprofundar e costurar muita informação, que a gente vai falar sobre isso depois, mas assim, você teve você vai fazer o que depois que você descobriu isso? Você foi realmente aprimorar, fortalecer seu ponto, já que era um diferencial seu? Você buscou entender melhor isso? Você buscou trabalhar mais com isso? Ou fazer algum curso? Ou desenvolver melhor uma habilidade que você já tinha? Sim, acho que a Piauí foi esse grande encontro, né? Entrar num lugar onde a visão também era contar boas histórias, era achar essas outras pequenas histórias. Aquela primeira sessão da Piauí de esquinas, é um pouco isso, era um exercício de encontrar essa história, não estou em uma palavra melhor, uma história lateral de um grande assunto. Acho que tem uma coisa que é assim, não todo assunto dá uma boa história, né? Mas por trás de toda boa história tem um assunto importante. Então, você não precisa contar sobre a vaidade dos ministros do Supremo só através, também, e muito importante que seja, através dos bastidores de uma decisão judicial importante para o país. Mas o cara que também vai lá perfilar, o barbeiro, que é o mesmo barbeiro para todos os ministros do Supremo, e que ele sabe detalhes da vaidade de cada um, também te conta algum elemento, né? Não vai ser o mais importante, não é dali que a gente vai entender as grandes questões jurídicas do país, mas a gente vai entender um pouquinho mais de quem são aquelas pessoas que estão ali tomando decisões tão importantes, mas que não deixam de ser pessoas como a gente, com conflitos como a gente, com problemas como a gente, que tem dias que estão bem, tem dias que estão mal, e tudo isso é um caldeirão que influencia, né? Mas aí o que eu fiz, além de ter tido esse encontro com a Piauí? Eu conheci a Fundação Garcia Marques, que é uma fundação da Colômbia, que dá muitos cursos. E isso foi em 2012, eu fui fazer meu primeiro curso com eles, que foi com o John Lee Anderson, que é da revista New Yorker, que fez os perfis do Chávez, fez agora do Maduro, mas também tinha feito do Pinochet, fez da Dilma, ele não fez, desculpa, ele fez do Bolsonaro agora, ele quem descobriu onde estava enterrado o corpo do Che Guevara, é o biógrafo do Che, enfim, era um cara que eu idolatrava, amava, cobrir a América Latina, que é um assunto que eu gosto muito, fui fazer um curso de perfis com ele. E acho que também depois desse curso eu entendi, foi muito legal fazer esse curso, porque eles convidam, você se escreve uma carta contando quem é você e tal, e eles escolhem ali, acho que uns 12 por vez que vão fazer o curso, é sempre numa cidade da América Latina com um professor diferente. E ali eu encontrei pessoas da minha idade, na época eu tinha 23 anos, 24, acho que 23, encontrei pessoas da mesma idade que estavam passando por um processo de descoberta profissional igual a minha, de estar em outras capitais da América Latina, trabalhando em grandes jornais e mesmo assim um pouco, não eram insatisfeitos, felizes de estar ali, né, de ter tido a oportunidade de tão cedo trabalhar num grande jornal, mas ao mesmo tempo com essa inquietação de que queria fazer algo mais, assim, que tinha alguma coisa na profissão que a gente queria experimentar. E foi muito legal, porque foi um pouco que encontrar minhas almas gêmeas em outros países, e a partir daí eu comecei com esse diálogo. E eu super abracei a fundação é muito importante na minha vida, assim, eu fiz meus grandes amigos lá, minhas melhores amigas eu conheci lá, e a partir desse curso eu comecei a conhecer todas essas pessoas. Então uma coisa que a fundação faz que é muito legal, que nos festivais Gabo a cada ano, e eles fazem alguns outros tipos de festivais, então eu lembro que logo em seguida eles fizeram um que chamava Novos Cronistas das Índias, que o que eles fizeram? Eles escolheram 15 jornalistas, um de cada país, que eles achavam que podia ser uma promessa nessa área de jornalismo narrativo, né? Jornalismo de fôlego, e
basicamente todos os editores das revistas, como a Piauí, no Peru tinha a Etiqueta Negra, no México tem a Gato Pardo, tem várias revistas narrativas pela América Latina. Eles convidaram todos os chefes e fizeram um grande encontro de jornalismo na Cidade do México, onde eles foram discutir alianças entre essas revistas, como eles podiam fazer parcerias, discutir que tipo de reportagem a América Latina como um todo precisava, quais eram as carências do jornalismo, e tinha esse debut dos jornalistas jovens, em que a gente ia lá dizer o que a gente pensava sobre o jornalismo, o que a gente esperava do futuro. E isso, para mim, foi realmente assim como um baile de debutante, porque eu conheci ali todos os editores com quem eu trabalhei nos anos seguintes, fazendo matéria sobre o Brasil para revistas de fora, e todos esses tipos de parceria, traduzindo minhas matérias da Piauí nessas revistas internacionais. Então, ali eu conheci toda essa turma. O meu editor hoje no New York Times, na época, era editor de uma revista literária na Venezuela. E depois, anos depois, ele virou. Hoje ele é chefe dos editoriais do New York Times, e por isso eu comecei a escrever para lá também. Então, eu armei uma rede de contatos e de discussão e de apoio mútuo, né, através deles. Então, quando vem algum deles para cá, eu trabalho um pouco de fixer para eles, acho quem são as pessoas que eles vão falar, você precisa falar com esse, apresento as fontes, e a mesma coisa quando eu vou para esses lugares, já tem ali uma rede de contatos para me guiar por onde ir, quem entrevistar, com quem falar. Então, acho que essa foi o maior gol que eu fiz no meu desenvolvimento ali nos meus 20 e poucos anos. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter me colado ali na fundação. Que lindo, que lindo. É isso a importância, né? De sair, de buscar outras coisas, de não ficar no mesmo lugar. E Carol, sobre essa sua habilidade também, beleza. Você pega muita informação, fica 3 anos, 6 meses, você falou aí, pegando uma notícia, mas depois tem uma outra habilidade, que é você costurar tanta informação. Então, assim, como é que você desenvolve? Você tem alguma técnica? Você, sei lá, tem um caderno que você vai colocando tudo, você usa algum aplicativo, você usa só a sua cabeça? Qual a sua técnica para costurar tanta informação? Eu sou um caos. Eu queria muito, a coisa que eu mais queria. Eu gasto uma grana comprando uns apps que as pessoas usam. O Hélio Gaspari tem um banco de dados imenso, aí eu vou lá e compro o programa do Hélio Gaspari e nunca preencho com nada. Assim, eu sou um caos. Esses dias veio um amigo aqui que também ele salva todos os links, então se depois, sei lá, o Bolsonaro apagou um tweet, ele tem esse tweet salvo. Que ele tem vários aplicativos no próprio browser aqui, que você lê e já salva, lê e já cria uma tag, lê e já, sei lá. Eu tento, mas não consigo, minha cabeça é uma confusão. O que eu faço é, além de anotar as entrevistas, eu gravo pouco, eu anoto muito, e eu já anoto ideias que vão me surgindo na hora, porque acho que depois, quando eu sento para decupar, você não lembra dessas ideias que te ocorrem na hora. Uma outra coisa que me ajuda muito, acho que é o mais importante, essa coisa de fazer cursos, né? Eu nunca fiz muito curso de escritura criativa, eu nunca fiz. Além desses da fundação, né? Eu fiz esse do John e tal. Mas depois eu fiz um curso com o Julio Villanueva Chang, que é o chefe, que é o fundador da Etiqueta Negra, essa revista peruana. A Piauí foi pensada, influenciada pela Etiqueta Negra. E eu fiz um curso com o Júlio, que era sobre ler, aprender a ler. Você, como jornalista, aprender a ler. E era, basicamente, ele montou um catatal, assim, de reportagens do mundo todo, desde coisas... Então, eu lembro de uma que era assim, era no 11 de setembro, um jornal no interior dos Estados Unidos fez centenas de perfis das vítimas, e eram textinhos curtinhos, uns parágrafos, uns quadradinhos, assim, mas que dava para ver que a pessoa entrevistou aqueles familiares por horas para chegar naquele quadradinho de informação. Porque era uma frase que amarrava um detalhe da infância com o momento antes da morte, com a chamada que essa pessoa deixou. Era muito bem amarrado, dava para ver que ali tinha muita informação. Umas outras reportagens, mas basicamente o que o Júlio fazia, ao mostrar todas essas reportagens para a gente, era um pouco ensinar a entender o que aquele autor pensou na hora de escrever aquilo. Então, uma coisa que me marcou bastante nesse curso era como a maioria dos jornalistas faz essa coisa
padrão, que é na hora de fazer um perfil, tem o parágrafo do Bárbara nasceu não sei onde, tem quantos anos na família, não sei o Formou quê, não os sei o pais, quê, formou não sei formou, não aonde. sei, tem aquela mini bio ali num parágrafo só. E aí eu lembro que ele mostrou, acho que era um perfil escrito pelo David Remnick, da New Yorker, mas eu não vou lembrar sobre quem, era algum boxeador, mas eu não vou lembrar agora quem, porque o Remnick tem vários perfis de esportistas, mas ele ia mostrando, acho, não sei se o cara era de Cuba, e eu lembro que ele só dizia que o cara era de Cuba quando ele ia falar sobre a personalidade insular do sujeito. Então ele atrelava a personalidade ao fato dele ter nascido numa ilha. E eu lembro de uma coisa que ele fez, que eu até usei essa mesma construção num texto meu depois, que ele dizia assim, no meu caso eu coloquei, era sobre os meninos desaparecidos no México, e ele usou o verbo ter, não só ter como ter de ter, mas ter como ser. Então, eu colocava, eles tinham alegria, energia, 17, 18 anos. Que normalmente ter 18 anos não está junto com ter alegria, né? Umas besteiras assim, mas que são pequenos detalhes que vão construindo um texto fluido e que as informações vão fazendo sentido, porque normalmente depois que você lê uma reportagem muito grande, você vai lembrar de um detalhe, outro detalhe. E acho que a técnica para você transformar o seu texto numa história memorável é você conseguir organizar essas informações em memórias emocionais, né? A gente lembra através da emoção. Então, se É você isso. consegue colocar, então nesse caso o que eu queria colocar no meu texto dos meninos era que eles morreram super jovens e eles estavam no momento de uma viagem, estavam indo viajar e foram sequestrados e mortos. Mas então eles estavam antes de morrer alegres, zoando, rindo, de pé, brincando, porque eles eram jovens. Então, eu quis amarrar toda essa informação. Eu só coloquei a idade deles na hora que eu coloquei o momento em que eles estavam já a caminho da viagem que eles iam fazer, porque ali fazia sentido, sabe? E eu lembro de lembrar que funcionou porque depois as pessoas liam e viam comentar, assim, me marcou muito esse momento de que eles estavam felizes, porque, claro, eles tinham 17 anos, eles eram jovens, né? Então, esses pequenos detalhes que você vai vendo no texto dos outros e que se você começa a ler pensando, olha, ela deixou para colocar essa informação aqui, porque não sei. Ou então plantar uma informaçãozinha lá atrás que vai parecer meio displicente ali, mas que depois vai ser fundamental para você se emocionar quando você contar uma história mais abaixo. E acho que essas coisas eu não anoto nada, eu nunca fiz um manual, mas eu acho que da mesma forma como essas coisas te marcam emocionalmente quando você lê, essa história te marca, depois na hora que você vai escrever, elas vão surgindo naturalmente no momento que elas cabem, né? Acho que elas vão surgindo meio, aqui cabe aquilo. Ou então mesmo só de se policiar, né? De não fazer esse parágrafo os pais de tal lugar, nasceu em Brasília, tem tantos anos. Porque no final você não. O que aquela informação te grava, né? Nada, assim. Você tem que conectar a informação da pessoa com algo que o leitor vai se conectar emocionalmente para ele poder lembrar daquela informação. E aí, claro que nem toda informação precisa ficar gravada, mas esses Aham. pontos-chave do texto, sim. E, bem, depois você teve toda essa passagem, você trabalhou no Greg News também, né, como roteirista lá, e depois pegou um mega desafio, que você foi ser co-roteirista no Democracia em Vertigem, né? Como é que foi isso? Sim. Como é que foi essa transição e aceitar um convite? Não sei se você já tinha feito uma coisa tão grandiosa desse jeito Não, antes. não tinha feito. Eu já estava no Democracia antes. Eu comecei antes no Democracia, mas é que demorou tanto tempo para ficar pronto que eu fiz um monte de coisas no meio, Simultaneamente. simultaneamente. Eu entrei no filme, na verdade, para ser uma espécie de consultora política. Eu era jornalista e precisava ali com a equipe, era uma equipe grande, a equipe que vai gravar no Congresso não é a equipe que fica na pós-produção para montar. Então, de alguma forma, você tem que explicar de novo todo aquele material e o grande desafio do Democracia era que as coisas ainda estavam acontecendo, né? Então, quando a Petra foi para Brasília gravar, eu ainda trabalhava na Piauí, a gente se conheceu no Congresso, eu trabalhando pela Piauí e ela filmando, amigos em comum nos apresentaram.
E depois eu fui trabalhar no filme um pouco para fazer isso. Então eu lembro que meu primeiro trabalho parecia meio que um dia da marmota, porque depois de ter passado um ano inteiro cobrindo o impeachment, eu tive que ir trabalhar no filme revendo todas as comissões por onde o impeachment passou. Então eu tive que rever todas as comissões que eu já tinha visto ao vivo. Então eu pensava assim, eu pensava que eu estava, né, saindo do jornalismo para uma experiência nova e, na verdade, eu fui reviver aquele ano do impeachment inteiro. Só um Mas parênteses, aí, para quem não sabe do Dia da Marmota, para quem não entende, é um filme que um jornalista acorda todo dia cobrindo a mesma coisa infinitas vezes. Então, só explicação. era meio isso. Mas aí, logo no começo, a Petra me chamou para ajudar ela a escrever aquela narração dela ali por cima do filme, né? Logo aquelas primeiras, porque o filme mudou muito ao longo dos anos, porque, claro, ia acontecendo mais coisas, então a parte do impeachment foi ficando menor. Antes era um filme sobre o impeachment, né? E depois virou sobre um processo político maior. E aí, então, aquela primeira cena, que é uma câmera entrando no Palácio do Alvorada, indo até a mesa da Dilma, aquele texto é o mesmo texto desde o início, foi uma das poucas coisas que a gente não mudou. Ela estava começando a escrever aquilo e ela me chamou para ajudá-la e a gente deu clique, assim, porque era isso, eu já tinha acompanhado todo aquele processo do impeachment. Acho que eu tinha também esse olhar de muitas coisas que eu tinha prestado atenção naquele processo, que eu não tinha transformado isso em reportagem, não tinha virado texto. Algumas coisas que eu tinha escrito e que meu chefe não achou que era o caso publicar e que eu tinha guardado. Acho que eu já tinha um pouco em mim várias análises daquele processo que eu não entendia como jornalismo, que eu entendia como uma análise pessoal, assim, dos fatos. E aí o desafio foi ajudar a Petra a colocar a visão dela, né, que também não é a minha, colocar a visão dela em palavras de um jeito que casasse, como quem viu o filme, a história dela com a história do país, a visão dela sobre todo aquele processo, como foi para ela encarar tudo aquilo, fazer aquele filme, ter a família, a história da família cruzando ali a história do país. Mas a gente deu muito clique nessa coisa de experimentar falar sobre política com outra linguagem, né? A gente está muito acostumado, e eu estava muito acostumada também, a falar sobre política num vocabulário muito masculino, a política é feita por homens, ainda hoje, a maioria, no Congresso, né? São pouquíssimas mulheres ainda. Então, a forma de você encarar os assuntos, o palavreado, os jargões, tudo isso foram criados por homens. E que eu me apropriei muito dessa linguagem. Eu também sei chegar numa conversa e falar com todos esses jargões. E acho que foi uma experiência de, né, como é que a gente fala disso com mais delicadeza, com mais subjetividade, com as nossas palavras. E por que não ter poesia na hora de narrar a política, né? Por que não fazer analogias mais poéticas em vez de ser sempre analogias sobre balcão de negócios, e sobre guerra, e sobre estratégias, xadrez. A gente queria falar sobre outras coisas, então a gente fez analogia sobre o mar e as ondas, e ideias que pra gente faziam mais sentido, assim. Então foi super legal, assim. Como a Petra vem muito desse lugar poético, era um exercício para mim, porque às vezes eu escrevia uma coisa e pensava que estava super poético, e ela dizia: não, mas isso aí é linguagem de jornalista. Mas eu pensava que jornalista nenhum falaria isso numa televisão, porque tipo, é muito poético. Então tinha um pouco ela me ajudou um pouco a soltar minhas amarras de escrever como eu sinto, assim. Enfim, foi super interessante. Mas foi uma coisa que foi fluindo. Então, quando a gente deu clique nesse jeito de escrever, nessa contribuição de chegar no meio do caminho, aí ela me chamou para fazer o roteiro com ela, e aí lá fiquei. Então foi um super desafio, mas foi um mega aprendizado também, porque eu nunca tinha feito cinema e tinha todo esse desafio, até o final, até os últimos momentos da edição, a gente ia conversar, então a gente revia muito o filme, né? Então todo dia à noite a gente ia rever tudo que estava pronto, fazer anotações, então eu vi o filme incontáveis vezes. E sempre no final, a gente assistia juntas à noite,
fazia anotações e na hora que a gente ia comentar, eu falava assim, eu acho que tinha que mudar aquela hora que você fala, babá. E ela sempre dizia, sabe aquela hora que aparece o cara do chapéu verde? E eu ficava, tem um cara de chapéu verde nesse filme? Apesar de eu já ter visto milhares de vezes, eu fui percebendo que a minha memória era textual, minha memória do filme é sobre o que é dito e sobre o que eu escrevi. Até o final, apesar de eu ter trabalhado muito isso, o visual, o imagético, era como se fosse um suporte do que ela estava dizendo. E ela não, né? Ela tem uma cabeça de cineasta que está tudo muito colado, muito fluido, muito amarrado ali. Mas foi interessante, como que eu quero dizer com esse comentário é que foi interessante descobrir que minha percepção das coisas, minha memória, é muito ligada ao texto mais do que à imagem. Ficou Muito muito louco, gravado. né? E, Carol, você sai de um momento, lógico, foi por alguns anos antes, em que você não acreditava um pouco, assim, se cobrava por não fazer o que os outros estavam fazendo, para uma indicação para o Oscar. Não deu certo para isso, não. Não dá, não. Mas você sabe que na época do Oscar eu dei uma entrevista para um podcast também sobre roteiro e os meninos falaram, e agora, seus planos? Eu falei, cara, agora é a ladeira abaixo, né? Porque depois do Oscar... E foi meio premonitório, né? Porque, tipo, eu fui no Oscar e depois veio uma pandemia e eu tô trancada em casa desde então. É meio surreal que tenha sido no mesmo ano, assim. Às vezes parece que foi em outra vida, porque a vida de todo mundo mudou tanto, né? Mas Como é que você está fazendo? Um ótimo jeito de dizer tchau para a vida de festas. Meu bem, o festa do Oscar está muito bem para encerrar, para entrar neste momento que estamos hoje. E nesse momento que a gente está hoje, você falou do futuro, que é ladeira abaixo, mas enfim, é uma reconstrução, vamos ressignificar isso. E tem podcast, tem outras coisas que você, assim, está se envolvendo, tem livro, como é que tá a construção dessa Carol, assim, o exercício dessa de criar roteiro, de escrever texto, de apurar, de costurar tudo isso para o futuro? Eu não tenho, eu estou apurando muito agora para um livro, eu estou escrevendo um livro sobre a Marielle Franco, eu e a Yasmin Santos, uma amiga jornalista que também era da Piauí, a gente está fazendo esse livro, então todo o meu foco de apuração tem sido para isso, estou um pouco desconectada da política do dia a dia. Terminei um podcast que eu devo lançar até o fim do mês, mas ainda tudo muito misterioso. Muito misterioso, posso falar. É ótimo. Não posso falar ainda sobre o que é, mas é um podcast sobre política, que é a minha área, que é o que eu gosto mas é um podcast, acho que o que eu posso falar é que foi o primeiro trabalho em que eu uni, acho que todas as coisas que eu gosto de fazer, assim. Então, eu fui apurar um assunto, eu estou, através desse assunto, contando uma história. Podcast, então é minha voz, é a primeira vez que eu uso a minha voz como instrumento de contar, o que foi muito estranho, porque no começo eu ficava... É estranho ouvir a própria voz, né? Parece que a gente é meio... Não é a voz que a gente escuta quando a gente fala. E hoje em dia eu já ouvi tanto a minha voz gravando isso que quando eu começo a escutar eu fico, eita, eu conheço essa pessoa. Parece já que eu saí de mim e parece que eu tô ouvindo a persona Carol do podcast, assim, estranho. É muito estranho. As primeiras vezes que eu acordava, eu fazia Jornal da Noite, ia dormir, e aí passava minha voz no Bom Dia DF no dia seguinte. Aí meu vizinho tava com a TV ligada e eu escutava, era uma coisa tão surreal escutar a sua voz, né? E é um costume mesmo, assim, causa umas coisas muito interessantes. Eu sempre recomendo, gente, testem, mesmo que vocês não queiram trabalhar com essa mídia, assim, acho que vale a pena todo mundo testar o vídeo, testar a voz, é um outro jeito de se relacionar, de contar histórias e de se enxergar também. Sim. O vídeo eu ainda tenho muita vergonha, por exemplo, eu nem me olhei aqui, já tô vendo que eu tô descabelada. Se eu começo a me olhar, aí eu fico o tempo todo meio que passando a mão, ajeitando o cabelo, não sei o quê. O vídeo eu ainda não testei, é uma coisa que me incomoda a câmera olhando pra mim, mas eu acho que a gente tem que testar de tudo. E o que mais que eu tô fazendo? Não, acho que eu tô fazendo de grande agora é isso. Quero lançar o podcast nos próximos dias e
E o livro da Marielle, o que mais que eu estou fazendo? Não, é Você está isso. planejando fazer um curso que um passarinho me contou, né, de trabalho Ah, como verdade. roteirista, e já vamos falar sobre isso para a nossa pergunta, que é costume a gente encerrar sempre com essa pergunta, assim, no possível curso de roteirista, assim, e para pessoas que estão começando nessa área, que querem entender mais dessa área, dessa habilidade, que você recomenda? Seja, pode ser filme, pode ser livro, pode ser documentário, não precisa ser da área, pode ser alguma coisa que possa abrir a visão de quem está interessado nessa área. O que você recomenda, Carol? Uma coisa que eu estava pensando muito sobre o curso, acho que mais do que ler, estudar, posso te falar, vai ler o story do Maqui. Não adianta você ter todo o conhecimento se você não vai ter onde usar, né? Então, uma coisa que eu acho que eu penso muito é diga para as pessoas que vocês querem fazer isso, sabe? Então, tipo, você quer trabalhar com roteiro, não adianta você ficar na sua cabeça estudando tudo aquilo se ninguém sabe que você quer fazer aquilo. Existe um mundo se abrindo agora no Brasil para documentários com a chegada da Netflix, da Amazon, todas as grandes plataformas de streaming estão chegando no Brasil com grana para investir, estão fazendo pitching, ouvindo histórias, pegando histórias. E nessas equipes de documentário, sempre tem jornalistas, eles sempre precisam de jornalistas. Ontem eu conheci uma menina cineasta que estava me contando que tem uma jornalista na equipe do filme que elas estão fazendo. Então, existe um pé para você entrar fazendo o que você já sabe, sabe? Então, e a gente já sabe contar histórias, né? Nós jornalistas, a gente já sabe qual é a ordenzinha. É claro que num filme você vai ter habilidade para experimentar, para não ser cronológico, para não ter um lead, para tudo isso, mas acho que é um pouco intuitivo, assim, e você precisa começar experimentando, né, seja num projeto de um amigo ali, meio amador, ou numa coisa grande, mas acho que o mais importante é você dizer em voz alta para o universo que você quer, né, ser roteirista. É um primeiro passo, assim, para as coisas começarem a se abrir e clarearem. Que lindo! Olha, Carol, muito obrigada por esses minutos, muito Obrigada por obrigada você, por querida. esses insights. Realmente foi um prazer e uma descoberta muito legal. Muito bem, mais uma vez, obrigada, Carol. Obrigada Obrigada, a você que querida. está acompanhando a gente até agora. O Toda Mídia fica por aqui, mas quarta-feira que vem tem mais. Se você quiser saber mais sobre o IDP, é só acessar o www.idp.edu.br. Te vejo na próxima semana.